Graça e paz. Resumindo o contexto de adjetivos que precisamos utilizar para que a vaidade espiritual caia por terra, vamos meditar um pouquinho em Hebreus, capítulo 7, onde pedi uma palavra ao Senhor e Ele me confirmou essa palavra. E hoje ainda, um dia de sábado, né? Meu Deus. A qual o Senhor santificou. O Senhor também me deu em Levítico, capítulo 7, onde fala dos dízimos e ofertas que precisavam ser oferecidas para acabar com a culpa. Irmãos, esse ritual era um verdadeiro e sagradíssimo, algo espiritual, puro e santo, pois se tratava das pessoas oferecer somente se pecassem contra as coisas sagradas de Deus e contra o seu próximo. Quando eu pecasse contra o seu próximo, contra a pessoa que está à sua volta ou longe, não importa. E hoje, na nova aliança, os dízimos e ofertas são considerados sagrados e consagrados para ornamentação e alvenaria. Ao invés de fazerem o básico do básico, para ter um mantimento para o necessitado, não. Até hoje o Altíssimo continua se humilhando como um mendigo em Mateus capítulo 25, 35. Deixa um baita recado de quem é a casa do tesouro. E ficamos iludidos com as bênçãos de Deus em nossas vidas, né? E ainda falamos um monte de besteira. No mundo eu usava a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor tudo. E por que agora, servindo ao dono do ouro e da prata, vou andar de qualquer jeito, né? É assim que falamos. Mas nesse precioso sábado, que inclusive Ele me deu a vida, pois é, eu nasci em um dia de sábado, para quem não sabe, com o nome de Cristina, a qual alguém também quis dizer que meu nome não tinha muita importância. E ainda nasci no dia 11 de agosto, praticamente sem data, né? Sem pretensão, tá? Por favor. Mas sem aparência também, sem aparência, sem formosura, e cheia de espinho na cara. Espinha no rosto, né? Pois bem, vamos continuar. Deus Altíssimo é o dono de tudo. Porém, o brilho das pedras é somente para alguém possuir através do seu esforço e repartir com os necessitados. Se quiser uma outra vertente, as belezas terrenas, de uma maneira em geral, é somente para a criatura venerar, admirar o que Deus tem como uma comparação bem pequena do que tem reservado no céu para quem tem interesse no galardão. Resumindo, agora fico entre a cruz e a espada, entre fariseus e os que não se conformam em trabalhar e ter que repartir com o necessitado. Pois repartir é mais severo ainda do que dar os 10% do dízimo, né? Mas já pedi ao Senhor, se eu merecer e não ver Jesus voltando nas nuvens, ou não tiver condições de ser arrebatada, quero sim morrer por causa dessa perfeita palavra. Vamos fechar agora com chave de ouro na revelação de Hebreus capítulo 7. Maravilha. Onde afirma que Melquisedeque, como sendo homem, foi considerado como uma figura sacerdotal
para sempre. Deus vivo, meu Pai. O poderoso e tremendo, mais uma vez, provando a consumação de toda a justiça nos mínimos detalhes. O Cristo, apesar de rei, não teve data de nascimento, nascendo em meia sujeira, sendo desprezado e caçado por fariseus. Ou seja, já tinha humilhação suficiente para ser considerado e chamado de perfeito pastor. Porém, o Cristo ressuscitado ainda tinha requisitos muito fortes de total espiritualidade, né? Nascendo do Espírito Santo e sendo considerado Deus e homem ao mesmo tempo. E então enviou antes da lei de Moisés ainda um homem totalmente carnal, representando até hoje a pessoa mais desprezível dessa terra, por não ter pai, mãe e, consequentemente, sem linhagem ou descendência, como quiserem colocar. Isso pode significar claramente que foi uma criança jogada no lixo quando nasceu. É a explicação do degrau em ordem crescente. Em ordem crescente, vamos dizer, e honrosa também, por que não dizer? Foi uma unção derramada sobre Melquisedeque. Foi honroso aqui na terra, nessa condição dele, sem genealogia. Ele foi honrado perante homens e Deus. Essa honra, ela é conquistada através de humilhação, sim, rejeição, desprezo, calúnias e difamação. Esse é o verdadeiro ungido do Senhor, pois uma pessoa que foi moída ou esquecida no fogo, ela jamais tem a coragem de dizer: eu sou o pastor. E assim o Pai o determinou, Melquisedeque, o sacerdócio eterno do meu Filho, o Cristo. Glorificado seja o nosso Rei, majestoso e terrível. Amém.